trabalho da imprensa é um serviço essencial, né? O papel do jornalista é de grande importância para a sociedade. Ele informa, pesquisa, apura os fatos e tem um compromisso com a verdade. Tem um dia no calendário para chamar só de seu, uma profissão tão bela e tão importante, pode também sofrer riscos, e é sobre isso que nós vamos debater hoje. E para conversar sobre o assunto, nós estamos convidando aqui o jornalista e diretor da FMB de Campo Maior, o jornalista Pedro Borges. Obrigado por aceitar o convite, Pedro. Olá, bom dia. Olha, o prazer é todo meu. Estou aqui falando da minha cidade de Campo Maior. Estamos juntos nesse debate. Obrigada, Chico, por aceitar o convite. Oi, Anne, bom dia aos nossos amigos da Escola Rádio, bom dia ao presidente Luiz Carlos. É com muita honra que eu aceitei o convite, muita alegria que estou participando desse encontro aqui, nesta sala virtual, para que a gente possa, inclusive, também, não só debater sobre o assunto, mas falar das nossas experiências e trocar experiências também. Muito feliz. Também convidamos o presidente de Cultura da Federação Nacional dos Jornalistas, Luiz Carlos. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a vocês todos, Pedro Borges, meu grande companheiro, que trabalhamos juntos um tempo atrás no Jornal Dia, né? Esse grande jornalista. A você, Anne, ao companheiro aqui, né? Que é o Chico Filho, ao outro aqui da Conrad, que está aí nesse comando. E para nós é uma satisfação muito grande participar de um debate tão importante como esse, no momento que o jornalismo tem assumido um papel muito importante, tem assumido seu papel social na divulgação da boa notícia, da boa informação sobre todos os acontecimentos que envolvem essa pandemia no Brasil e os acontecimentos, sobretudo, no Brasil, né, dessa conjuntura meio enrolada. Pedro, a mídia é inimiga do povo? Não, muito amiga, muito amiga. A história já fala muito bem disso, o professor Luiz Carlos sabe muito bem que a mídia é muito amiga, ela é companheira, ela defende, a mídia é incrível, o quarto poder, como ele é bem claro isso. Claro que o quarto poder, ele mexe com muitas outras coisas, não é? Tem gente que prefere ficar longe da imprensa, tem gente que prefere usar a imprensa, tem gente que ama a imprensa, tem gente que odeia a imprensa. Então, na democracia, é isso, é um pouco de tudo. E a gente já viveu momentos difíceis na ditadura, lá atrás, né, pela história. Depois vivemos a redemocratização, momentos lindos, com músicas, com poesias, com tudo isso, muito importante para a gente. A imprensa, mais uma vez, foi muito importante disso, na redemocratização, mostrando as diretas já, as eleições e sucessivos presidentes. E agora, nós vivemos um momento especial demais, onde eu acredito, eu faço uma analogia com o filme, né, aquele Tropa de Elite. O inimigo agora é outro, N. O inimigo agora é outro, tá bom? Não é aquele rapaz que me deu um chute nas costas, não. Aquilo ali é fichinha pequena em relação à intolerância de hoje contra os jornalistas que precisam trabalhar, precisam mostrar realmente, né, todos os lados. Enfim, a gente percebe que os jornalistas estão sendo caçados de forma muito vil, de forma muito covarde. Então, a gente espera que o Brasil possa melhorar nisso. Nós passamos por tudo, passamos por ditadura, passamos por redemocratização, agora estamos na nossa nova democracia. Nossa democracia é muito jovem e nós precisamos evoluir mais. Nós não podemos voltar, nós precisamos seguir. É isso. Pedro, e a sensação que nós temos agora é que esse tempo antigo aí está voltando. Para quem está nos assistindo no YouTube, você vai ver agora uma imagem que foi retirada aí dos dados da Federação Nacional dos Jornalistas, foram dados atualizados do ano de 2019, e você está acompanhando aí que nós temos aí 0,96% dos casos só de 2019. Nós tivemos 2 casos de jornalistas assassinados no Brasil, 15 casos de agressões físicas, 20 casos de agressões verbais,
28 casos de ameaças ou intimidações, 10 casos de censuras, 5 casos de cerceamento à liberdade de expressão, e a gente fala que a imprensa precisa dessa liberdade de expressão, 114 casos, totalizando aí o maior número, no ano de 2019, 114 casos em que a imprensa foi descredibilizada. 10 casos de impedimentos ao exercício profissional, 2 casos de injúria, racismo e 2 casos de violência contra a organização sindical. E agora o nosso presidente do sindicato vai poder comentar aí esses números. São números altíssimos para o ano de 2019, não é isso, Luiz? Com certeza, foi um aumento de 54%, né? Foi o aumento de 2018 para 2019. 2018 foram 105 casos de violência. E uma coisa diferente que nós, da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas, esses dados são compilados através dos sindicatos de jornalistas de todo o Brasil. A gente vive monitorando constantemente todas as atividades dos jornalistas e da mídia como um todo, para que a gente possa, no final do ano, lançar esse relatório, que ele serve de parâmetro para nossas políticas de defesa da categoria a nível de Congresso Nacional, a nível de projetos de lei, que inclusive nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que federaliza os crimes contra jornalistas. Você vê hoje, quando o jornalista é atacado e tal, vai para uma instância, para um inquérito policial, vai para uma primeira instância, e a coisa termina não acontecendo nada contra os seus agressores. Mas a gente quer transformar isso em federalizar esses crimes, e esse projeto está no Congresso Nacional. Bem, esse dado desses que foi a FENAGE divulgou, 58% teve um dado diferente, que só o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele é responsável praticamente por 58% das agressões contra jornalistas no Brasil. É impressionante isso. Esses dados já aumentou, né, do número de casos, dos 208 casos, 114 foram só o presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas. Violência contra jornalistas. Tanto de assédio, como de agressões verbais. Quer dizer, é uma violência assim, impressionante, institucional contra o jornalista brasileiro. Responsável por esses casos, foi um dado diferente do 2018 que nós tínhamos. Né? Esse 2019 caracterizou bastante essa violência contra o exercício da profissão, tanto contra os jornalistas, quanto os meios de comunicação, que foi descredibilizar, né, o papel que a imprensa, que o jornal, que a TV, que o rádio, que as mídias eletrônicas têm na defesa da boa notícia, da boa informação para a sociedade. E esses meios foram também atacados violentamente pela a presidência da República, que é uma coisa condenada por parte dos jornalistas, por parte das organizações dos jornalistas, tanto a ABI, como a Abrage, como a Jornalistas Sem Fronteiras. Então, prova que hoje tem um movimento pela democracia brasileira que envolve 60 entidades que estão saindo em defesa da democracia brasileira pelo papel que tem a imprensa brasileira na defesa dessa democracia, do Estado Democrático de Direito. É o que nós mais defendemos nesse Brasil, que hoje, infelizmente, está muito ameaçado. A gente vê um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, é bom que se dê o nome, prendeu um jornalista, né, colocou agora em liberdade, proibindo ele, inclusive, de escrever o blog dele, que é o instrumento de trabalho do jornalista, que é escrever no seu meio de comunicação. Que coisa mais absurda. O Supremo hoje está colocando em risco a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa que o país está vivendo. É muito arriscado para nós. Um dia é ele, o Oswaldo, né, que está em prisão, mas sem poder escrever. Um dia poderá ser eu, Pedro Borges, o companheiro aqui, nós todos estávamos proibidos porque
o Supremo toma uma decisão dessa natureza, ela vale para todo, é a instância maior do Brasil. Basta que o Supremo, só quero fazer aqui uma denúncia, basta que o Supremo já tomou contra a profissão de jornalista, que foi tirar o diploma de jornalista para ser jornalista, que foi um dos maiores absurdos na história do Brasil até hoje. É você não ter o direito de se formar em jornalismo para exercer o jornalismo, né? E o último foi agora, no início do ano, foi o Bolsonaro acabar o registro de jornalista, de radialista, de 12 profissões no Brasil, que ainda bem que a gente conseguiu derrubar no Congresso Nacional. Então, está aí a importância da representação sindical, né? Como o Luiz Carlos falou, esses dados são compilados a partir do sindicato de cada estado, para chegar a um número exato como esse. E a gente já tem muitos casos aqui já, de janeiro para cá, nós já temos casos, inclusive, produzindo inclusive 2 notas de repúdio contra uma autoridade que está processando um jornalista, né, do Piauiense, que é um estado que tem, que é de um jornalista que está sendo processado pelo um deputado federal. A gente está produzindo, inclusive, uma nota de repúdio contra esse tipo de censura. Ora, a autoridade, você pode ver no relatório da FENASE, que mais ataca e que mais agride, que mais censura, que mais persegue jornalista é o político, é o deputado, é o senador, é o governador, é o prefeito, é o vereador lá do interior de Piripiri. Inclusive, eu estou com uma denúncia no caso de pessoal de Piripiri, tem 3 vereadores processando uma rádio comunitária, porque ele lá tem um programa que dá espaço para a população falar, manifestar as suas insatisfações, e os 3 vereadores estão processando a rádio e os jornais e os comunicadores sociais que lá tem. Inclusive, nós estamos saindo com uma nota em defesa disso também. E tem um jornalista aqui também, que é do Comando Brasil, que é o Fonseca, a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é muito sério. Eu já conversei com a OAB essa semana passada para ver se resolver esse problema. A OAB pediu a abertura de um inquérito policial contra um jornalista, porque esse jornalista entrevistou um advogado e fez pergunta a esse advogado. Ora, qual é o papel do jornalista? É fazer perguntas, arrancar do seu entrevistado informação, né? E por conta disso, a OAB está pedindo a abertura de um inquérito policial à Delegacia Geral de Polícia do Estado, que investigue esse jornalista. É uma forma de intimidação. É o que mais acontece hoje contra nós, jornalistas, e contra os meios de comunicação. É intimidação por parte do judiciário, por parte do segmento policial, por parte das autoridades, que é intimidar o exercício da nossa profissão. E nós estamos sempre saindo em defesa, que é soltar nota, cobrar, denunciar a DIM nacional, as organizações internacionais de jornalistas, no sentido de que a gente denuncie esse tipo de prática que é contra o Estado Democrático de Direito. Ora, nós vivemos uma democracia, né? E a liberdade de expressão está na Constituição brasileira, o direito de você se expressar, de você opinar, de você expressar seu pensamento. Está garantido isso na Constituição brasileira. E hoje a gente está ameaçado por isso tudo. É sobre isso que eu pergunto agora para o repórter e apresentador Chico Filho. Você vai ver agora aí na tela do YouTube, você que está nos assistindo ao vivo, mais um gráfico da FENAGE, que fala sobre os números da violência por região. E trazendo aqui para o nosso caso, o Nordeste, nós temos ainda, em relação aos outros estados, às outras regiões do Brasil, um número relativamente alto, né? 11,70% dos casos de violência estão concentrados aqui no Nordeste. A região aí campeã, a região Sudeste, que temos os dados aí de 46,81% de violência. E eu quero perguntar para o Chico Filho, porque um dos maiores números aqui foi quando a imprensa ela é descredibilizada. Em que situações, Chico Filho, o profissional de jornalismo, o repórter, o apresentador, ele é colocado numa situação de descredibilização? Oi, você pode repetir, por favor, fale um pouco. Certo, nós vimos aqui que um dos maiores dados aqui é quando a imprensa é descredibilizada. Em que situações o jornalista é colocado dessa forma? Infelizmente, com os vários casos recentemente que vêm aqui,
que são chamados de fake news, isso vem atrapalhando um pouco até mesmo o trabalho da gente, né? Por isso que se tem que ser feita aquela checagem antes de passar aquela informação adiante. Porque hoje em dia, por exemplo, com o uso da internet, as informações chegam de forma muito rápida para a gente. No momento que a gente está ali fazendo um trabalho ao vivo, as informações vão chegando. E se a gente não tiver um cuidado, em checar aquela informação antes de passar ela adiante, é claro que a gente pode cair, então, nesse perfil de colocar a nossa credibilidade em risco. Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. E o jornalista, gente, eu até fiz esse comentário na abertura, antes dele transmitir a notícia, ele faz toda uma apuração dos fatos. Então, isso é papel inerente do jornalista antes de colocar a notícia na casa do telespectador. E mesmo assim, como existe também essa força contrária que facilita ainda mais com que o jornalista perca essa credibilidade. E você vai ver agora mais um gráfico da FENAGE que mostra todo o nosso Brasil aí, os números da violência por estado. E eu quero que o Pedro Borges analise esse gráfico e veja se isso é um fator positivo ou negativo, o fato do Piauí aí não ter registros no gráfico. Você, olha, dá uma olhadinha aí, já está na tela aqui, vou mostrar. O Piauí não tem números de violência por estado em 2019. Isso foi bom ou foi ruim? Como é que funciona? Ou não foi registrado? Eu queria só dar porque, veja só, quando em 2018 eu estava assumindo o sindicato já, né? E esse levantamento, quando se mandou esse levantamento para a Federação Nacional, o relatório já estava praticamente concluído, né? Esses dados. Eu acho que é por isso que não atropelou, porque nós tivemos casos no Piauí de violência contra jornalistas. Uns 4 casos mais ou menos. Tanto durante a campanha da presidência da República, tivemos casos, né? Porque hoje é assim, se criou um ódio no Brasil, hoje é violência, porque você vai cobrir um lado, aí o outro ataca o outro lado, né? Como agora está os que apoiam o presidente e os que são contra o presidente. Quando o jornalista entra no meio, geralmente é atacado de um lado por o outro, né? Por isso que não entrou o dado do Piauí, mas nós tivemos casos. No Piauí, sim. E eu tinha ficado até alegre, Pedro Borges. Eu vi aqui o mapa do Piauí, sem nenhum registro, está aí a explicação do Luiz Carlos. Olha, eu não acredito nesse relatório aí. O Luiz acaba de falar uma coisa nova, um fato novo aí no seu programa, né? Você acaba de lançar. A informação é mais ou menos isso. Então, eles podem até corrigir ainda, né? Essa situação lá junto à FENAGE, já que o presidente está falando esses dados e o seu programa, né, de forma exclusiva, já está indo de encontro, né, contra esse relatório. Assim, você vê como o nosso trabalho é muito importante, né? Tem a contraprova, né? O Luiz Carlos, que é o presidente, nosso presidente, já tem aí, já deve mandar e eles corrigirem, né? E vocês aí, com certeza da Conrádio, já vão corrigir esse relatório de acordo com o presidente, né? De acordo com o nosso querido Luiz Carlos, não é? Sindicato dos Jornalistas. Olha, são 2 tipos de violência, o Chico Filho sabe muito bem disso, ele também já foi alvo. É a violência aquela que, na prática, nós estamos em alguma cidade, algum bairro, nós estamos em alguma comunidade, nós estamos na delegacia, passei muitos anos em delegacias, fazendo reportagens mesmo. Eu, inclusive, no começo da minha carreira, tenho 26 anos de profissão, e quase tudo aí, 25, 26 anos na área de polícia, só que eu fazia uma reportagem completa, em algumas investigativas. Me lembro de uma que um rapaz tinha sido acusado de estupro, e a minha reportagem fez com que tivesse uma reviravolta no caso. Na verdade, não tinha sido estupro. A família que estava forçando um pouco a barra. Então, o jornalismo investigativo servia e serve para também trazer justiça social. Justiça, né? Justiça com pessoas, justiça com o nosso panorama atual. E, claro, tem aquela outra, né, violência, essa muito mais sofisticada, não é, dona Ene?
não é? Jornalista e Luiz Carlos e o meu amigo Chico. Essa é mais sofisticada. É uma violência de ideias, de intolerância, de tudo. Se um jornalista falar contra esse sistema que está no poder, já vem violência através de palavras, através de provocações, de assédio nas redes sociais. Então, hoje, existe sim no Piauí esses dois tipos de violência. A primeira é muito bacana, é muito leve. Você pegar um empurrão de um delegado, pegar um empurrão de um acusado, pegar um empurrão de alguma pessoa menos, de um advogado, que agora também eu sou bacharel em Direito e minha esposa é advogada. É um erro absurdo. Tem advogado, tem colega meu que agora, né, bacharel em Direito e advogado, que empurra um repórter, que ao invés de conceder a entrevista ou não, mas que você possa abordar um repórter de forma cidadã, de forma bacana. Mas essa violência aí é a menor. A maior é essa que nós estamos vivendo hoje, em todo o país. E o Piauí não fica fora, não. Tá? A gente não fica fora, não. E falando em fake news, também é uma violência terrível o que estão fazendo com os nossos leitores, o que estão largando, o que estão jogando de fake news política, fake news social, fake news de números falsos, de tudo. As pessoas ficam muito perturbadas. As pessoas não sabem quem acreditar. E nós, jornalistas, com certeza, temos o prazer de checar. E aí, às vezes, a gente coloca em confronto a verdade com aquela fake news, e às vezes a fake news ganha, viu, Anilino? A fake news é que fica como sendo verdade. Isso entristece nossa categoria, entristece nós como jornalistas. Mas, olha, o Luiz sabe disso. O Luiz viveu desde a ditadura para cá, um pouco mais velho do que eu, e sabe na pele o que ele sofreu durante a ditadura. E agora nós não queremos ditadura nenhuma, não. Nós queremos também evoluir no jornalismo. A nossa Constituição de 88 é clara, direito de livre, né, de livre manifestação. Claro, os excessos não entram aí, tá, N. Lima? E o nosso presidente sabe muito bem, Chico. Os excessos são reprovados, os excessos de advogados, os excessos de jornalistas, excesso de enfermeiros, excesso de médicos, tudo é cortado isso aí. A Constituição não garante, não. É verdade. Então, vamos checar e vamos ser éticos e mostrar a verdade, não é? Enfim, pelo menos próximo da verdade. Porque isso é uma luta, essa questão da palavra verdade, tá bom? É uma luta muito, muito grande. Então, a gente espera, não é, que a gente possa realmente evoluir e alguém realmente possa entender que a nossa profissão é essencial no Brasil, é essencial no mundo. É essencial. É isso que eu tenho. É uma espécie de desabafo, não é? Fazia dia que eu queria desabafar e desabafei aqui no seu programa. No seu programa, N. Lima. Né, que desabafo bem aceito, né? Para todos que estão assistindo aí, valeu o desabafo. E nós vimos aqui que a violência ela é física, ela é verbal, é o assédio psicológico. E hoje nós temos também a violência, sobretudo, online. E eu pergunto para os você já passou por alguma situação de violência no exercício de trabalho? Muitas. Olha só, no começo das minhas atividades, como repórter, o meu perfil é repórter policial, apesar de executar outras pautas, mas principalmente na área policial. Pedro bem sabe disso. A reportagem policial, a gente acaba atuando de forma mais direta na periferia, onde, infelizmente, acontecem os crimes de homicídios, acontecem os assaltos, e a partir do momento que a gente para o carro da reportagem, que a gente já vai sair do veículo, já vem alguém dizendo, aqui vocês não vão fazer reportagem, principalmente quando se trata, então, da morte de um criminoso que foi morto ali por algum rival. Os amigos dele, os familiares, não querem que a gente faça a reportagem naquele local, contando aquela história, porque eles pensam da seguinte maneira, se isso sair na televisão, o lado inimigo vai se sentir ainda bem maior como ganhando aqui a guerra dentro do crime. Então a gente acaba sendo ameaçado, a gente acaba sendo coagido, e eu passei também por outras situações, como, por exemplo, já saindo desse foco diretamente lá dentro da periferia.
eu já fui praticamente quase que agredido por advogados de uma pessoa que estava sendo presa, um rapaz estava sendo preso, porque ficou comprovado pela tornozeleira eletrônica que ele já usava, que ele estava dentro de um hospital particular no centro de Teresina. Ele saiu do hospital, praticou 5 assaltos e depois voltou lá para o leito do hospital e ficou tranquilamente. As vítimas chegavam na delegacia relatando o fato e todas elas davam como característica aquela mesma pessoa. E aí puxaram lá no histórico da tornozeleira eletrônica e lá estava. Ele saiu do hospital, foi nos 5 pontos onde aconteceram os assaltos e voltou para o hospital. Ele sendo retirado do hospital pela polícia, eu perguntei do outro lado da rua, com a minha câmera ligada, se ele gostaria de falar algo pela sua própria defesa. Foi nesse momento que 2 advogados, para me intimidar, vieram para cima de mim, tentaram quebrar o meu equipamento. Nessa época eu trabalhava apenas com uma câmera pequena, eu trabalhava ainda na TV Meu Norte como Repórter 190, no programa do Rielson Vasconcelos, e tudo isso ficou registrado nas imagens, os advogados tentando me chutar, tentando quebrar a minha câmera. E o que foi que a polícia teve que fazer? Tiveram apenas os policiais que nos conduzir para a central de flagrantes com mais uma ocorrência, onde lá o delegado perguntou para mim se eu poderia apagar aquelas imagens que eu fiz o registro da agressão que eu sofri. Eu disse que não. A câmera estava dentro do porta-malas do meu carro e ela só iria sair para que na manhã seguinte a gente pudesse mostrar o que realmente tinha acontecido. Infelizmente, a situação muito triste. Eu queria que o Luiz Carlos comentasse a fala do Chico Filho. Olha, essas agressões, elas ocorrem quase cotidianamente, né? Você vê a TV Clube, a equipe da TV Clube, já agora na pandemia, nesse coisa de isolamento social e fechamento de estabelecimentos comerciais, um comerciante chegou a agredir a equipe, né, partiu para cima da equipe da TV, inclusive o sindicato partiu para cima da equipe da TV Clube, né, inclusive para quebrar equipamento. O caso que aconteceu com o Chico Filho. Inclusive o Sindicato de Jornalistas soltou, inclusive, uma nota de repúdio, né, e cobrando do prefeito de Teresina, Firmino Círio, que desse segurança aos jornalistas que fizesse cobertura às ações da prefeitura, no caso da Guarda Municipal, no combate, né, na defesa do isolamento social. A gente cobrou do prefeito isso. E me parece que até melhorou um pouco agora, depois que a gente, quando esse episódio aconteceu. E esse episódio que aconteceu com o Chico Filho é a coisa que mais acontece hoje no Brasil. Inclusive o relatório da FENAD, né, nos dados que a FENAD condensou, repórter fotográfico e repórter cinematográfico são os que mais estão na frente, são os que mais sofrem violência quando vão fazer cobertura. Não foi o caso do Chico. O cara viu a filmagem, o cara não gostou, foi participar. O caso do Pedro Borges, né? Lá, ele fazendo a matéria lá, o cinegrafista filmando, o cara foi lá e deu uma voadora nele. Quer dizer, repórter fotográfico e cinematográfico são os 2 profissionais que estão mais na linha de frente das agressões contra esse tipo de gente, quando a gente vai fazer cobertura, principalmente na área policial, principalmente. E política também. Né? O governador do Distrito Federal, agora recentemente, né, numa entrevista coletiva que ele deu lá em Brasília, ele tomou o celular de uma jornalista da Folha de São Paulo. Ela estava aqui porque ela fez uma pergunta, né? Porque o presidente Bolsonaro, ele sempre aparece sem máscara. E ela fez um questionamento, porque Brasília é proibido, você tem que usar, como agora, você é obrigado a usar máscara. E lá, ele sem máscara. Ela foi questionar o governador sobre isso. Aí o governador tomou o celular da jornalista, tomou de uma vez o celular da jornalista, que é uma agressão, simplesmente porque ela estava gravando no celular. Então, esses episódios são os episódios mais comuns, né, no nosso relatório de agressões de censura, que isso, além de ser uma agressão física, é uma agressão, um assédio moral, é uma censura, é tudo que se enquadra em tudo aquilo que a gente condena, que é o cerceamento da liberdade do exercício da profissão de jornalista. Né? Você vê, o governador faz isso,
o bandido faz isso, o deputado faz isso, o vereador faz isso no Brasil. Então, isso está tudo no nosso relatório, e nós pedimos, inclusive, todo jornalista, todo radialista, todo comunicador social que se sentir agredido, né, que se sentir cerceado do seu exercício profissional, busque o sindicato jornalista, porque além da gente denunciar com nota pública, a gente encaminha isso para as organizações internacionais de defesa da profissão de jornalista, nós encaminhamos às autoridades públicas pedindo providência, respeito à nossa profissão. No caso, nós temos uma assessoria jurídica no sindicato. No caso, se for um filiado, a gente entra com ação. Se for um profissional da jornalista, a gente está na defesa também. A gente tem uma parceria muito boa com o sindicato e radialista aqui no Piauí, nesse sentido, que inclusive agora esse relatório de 2020, eu vou tentar fazê-lo, né, informar todas essas informações sobre essas violências, conjuntamente com o sindicato, para que eles tenham mais casos que nos forneçam, para que a gente possa fazer um relatório da FENAGE muito mais completo com os dados de cada estado. Então é isso, a orientação que o sindicato tem é que o profissional que é agredido, quer seja jornalista, quer seja radialista, quer seja comunicador social, que busque apoio nas entidades de classe, no caso, sindicato de jornalista, sindicato de radialista, porque a gente tem o poder de fazer denúncia, nota pública, de cobrar das autoridades a responsabilidade baseada naquilo que a lei determina. A gente denuncia isso às entidades internacionais, como o caso da Federação Internacional de Jornalistas, que é uma entidade que nos representa a nível de mundo, né, que é a Federação Internacional, a FIGE. Nós temos outra entidade a nível de América Latina, que é a FEPAL, também outra entidade que defende jornalistas na América Latina. Então, a gente tem muitos organismos internacionais, e aqui na América Latino-Americana, que tem na defesa da nosso exercício profissional. E, além do mais, nós temos as bancadas federais. Nós temos deputados, senadores, pessoas que são aliadas à luta dos trabalhadores brasileiros, onde a gente possa produzir políticas públicas, projetos de lei que possam garantir mais ainda a defesa da nossa cultura, embora a gente saiba que nós jornalistas, né, embora tenha todos esses aparatos, a gente do dia a dia sofre esse tipo de agressão. É comum. Mais recente, que eu estou citando, o governador do Distrito Federal, Ibanez, que tomou na mão de uma jornalista da Folha de São Paulo o celular, porque ela estava gravando e fazendo uma pergunta que ele não gostou. É assim que acontece no dia a dia. E aqui não é diferente do Piauí. Quantos jornais, o Efraim Ribeiro, quantos chutes, quantas agressões já sofreu, a Cíntia Lade foi atacada, né? A equipe, outros jornalistas de outras emissoras, de portais, são agredidos no dia a dia. Na época da campanha, agora, nessa coisa desse grupo, que apoia e outro é contra, e essas manifestações, jornalistas dia a dia são atacados. Tem um jornalista em São Paulo, que inclusive ele se formou aqui na UESP, em jornalismo da UESP, estava fotográfico lá em São Paulo, saiu para fotografar aquelas manifestações que estavam acontecendo na Avenida Paulista. Ele foi censurado, foi criminalizado, primeiro porque ele usa um cabelo muito, né, diferente. Aí olharam assim para ele, só pela aparência dele, fizeram criminalização da imagem dele. Entendeu? O policial chegou e disse: olha, é porque você se afasta daqui, senão eles vão te agredir. Cara, a autoridade policial não está nem ali para proteger o exercício da profissão, não, dos trabalhadores que estão ali trabalhando. Quer dizer, a gente, inclusive, soltou uma nota, né, de veículo aqui na imprensa. Eu falei com o presidente do Sindicato de São Paulo, inclusive, para que tomasse providência lá em São Paulo, em defesa desse colega da gente aqui do Piauí, né, ele se formou aqui, viveu aqui, mas ele é aqui da cidade do Maranhão, mas viveu o tempo todo aqui em São Paulo. Eu conversei com o presidente do ZOC, lá, que é o presidente do Sindicato de São Paulo, para que ele tomasse, o sindicato lá saísse em defesa, soltasse nota em defesa desse nosso colega jornalista. Então, assim, no Brasil inteiro está acontecendo isso. E o pior, esse clima de ódio que está sendo espalhado pelos grupos de oposição e situação está levando a gente a uma situação muito complicada nas coberturas jornalísticas. E nós, sindicato, contra sindicato, entidade de classe, estamos muito atentos e orientando os colegas que nos procuram, nos denunciem todos esses casos de violência, desde a denúncia de questão da censura à violência física e moral que acontece com o profissional. Então é isso.
Nós iremos mostrar agora um vídeo que viralizou aqui no Piauí, né, com o jornalista Pedro Borges, que foi agredido em uma reportagem que estava fazendo. Você que está assistindo aí agora no YouTube, você vai conferir o vídeo e após o vídeo, Pedro Borges faz um comentário. Ok, você viu aí o vídeo? Eu acabei de ver mais uma vez, né? E se tornou realmente um assunto até engraçado, né? Eu não achei muito engraçado, né, Luiz? Eu não achei muito engraçado no dia. Não tem como achar engraçado, né? Não tem, né? Assim, eu no começo, dias depois, eu comecei a ver os comentários, rapaz, aí eu não vi mais, né? Porque me chamaram de repórter urubu, repórter não sei o quê, sem ética, sem moral. Não, imagine só uns comentários como esse, grosseiros, sem conhecer sequer, não é, Luiz? Sem conhecer sequer o trabalho de um repórter. Já estava com 20 anos, né, de trabalho, 20 anos de trabalho, e como todos sabem, meu trabalho foi reconhecidamente, graças a Deus, pelo Sindicato dos Jornalistas e pelos especialistas da área, como um trabalho ético, né, graças a Deus. Eu tenho essa marca, não é, na minha carreira, de sempre ouvir os dois lados. Ali foi uma situação muito especial, foi uma situação realmente muito especial. Se eu me excedi, realmente, não é, eu paguei caro por isso, né, pelo excesso de estar ali bem próximo. As fontes queriam me dar uma notícia de que um acusado de tráfico daquela área ali, que é na rua Campo Maior, veja só, a rua Campo Maior, ao lado do muro do aeroporto de Teresina, ali numa faixa de Gaza, como o Chico conhece muito bem, não sei se melhorou, Chico. Depois desse chute eu não voltei mais lá, rapaz, não sei por quê, Chico. Não voltei mais lá, mas se for para voltar eu volto. Eu estou aqui usando um humor também nessa história. Mas ali eu estava completamente, vamos dizer assim, com a força de segurança. Só para você ter uma ideia, Eni Lima, e Chico, e Luiz, e todos que nos acompanham, ali tinha mais de 30 policiais naquele momento. Tinha 4 viaturas, tá? Era um momento realmente difícil, porque aquela família ali, parente do rapaz que estava sendo acusado, tinha trocado bala, tinha trocado tiros com a polícia. E ele levou a pior. Esse rapaz, ele faleceu no hospital, naquele momento que eu estava tentando pegar aquela informação. Eu já havia passado ali naquela casa. Eu já tinha entrevistado, inclusive, esse rapaz aí que me deu o chute, né? Eu já tinha entrevistado ele e fui logo lá na frente conversar com os policiais. Foi quando eu voltei e aí teria chegado a informação que o rapaz morreu no hospital em virtude dos tiros. Só que eles ficaram com ódio da polícia, não foi ódio de mim, foi um ódio da polícia, e eles descontaram o ódio dele, aquele momento ruim de ter recebido aquela notícia, no repórter que, desavisado, hoje eu digo, revendo o vídeo, eu fui fazer a passagem chamada, quando o repórter aparece, é a passagem de costas para aquela porta, que estava todo mundo lá, realmente com sentimento e com ódio. Então eu, de certa forma, eu esqueci um pouco ali do cenário. Eu realmente não tive o cuidado necessário de me proteger um pouco em relação a esse assunto. Hoje eu sei. Então, o que eu digo para os meus queridos repórteres? Que se protejam também. Tem como, não sejam afoitos. É como naquele momento ali eu estava afoito. Então, eu causei também um pouco ali de facilidade para aquele rapaz me agredir daquela forma, né? Mas eu me senti seguro, porque as polícias estavam ali. Luiz, e nessa época a polícia até dava uma proteção muito maior para nós mesmos, você sabe disso, né? Agora que distanciou um pouco, os repórteres distanciou um pouco aí, por causa dessa filosofia do nosso presidente, né? Que é ligada ao exército, ligada aos militares. Então eu espero que a gente se sinta sempre protegido pela nossa Polícia Militar, que é uma das melhores polícias do Brasil, Polícia Civil também, que eu gosto muito da Polícia Civil do Estado do Piauí. Faltando
O que eu tirei muitas lições dali também, para não ser tanto afoito, mas para que a gente possa mostrar o fato. Esse rapaz, ele já era homicida, esse rapaz que me agrediu, já era homicida, menor homicida, passou a ser maior, continuou no mundo do crime, e o mataram 3 anos depois dessa agressão. Mataram ele, eu acho que o Chico Filho fez até essa reportagem aí, o Chico Filho, juntamente com o Wilson Jones, e mataram ele aí na Zona Norte, foi até um primo dele, quer dizer, ele era do mundo do crime, esse rapaz, não é? Então, mas eu não comemorei morte de ninguém, absolutamente, eu nunca tive raiva desse rapaz, nunca guardei nenhuma mágoa no meu coração, aliás, de nenhuma agressão que eu sofri, empurrões, batida de porta na cara, ameaça de algum policial civil, quando eu comecei minha carreira, que hoje e depois viraram meus amigos, enfim. Então, é isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, mas nós temos que mostrar o fato. É isso, tá, Anne, que eu tiro a lição desse episódio meu, que viralizou, e eu não gosto muito dos comentários que tem lá, porque não conhece o meu trabalho. É isso. Inclusive, até aproveitando o gancho aí da fala do Pedro, do fato que aconteceu com ele, o trabalho também da imprensa, do jornalista, é muito importante, porque o que tinha acontecido lá era um jovem que tinha morrido trocando tiros com a polícia, era um jovem que estava mergulhado no submundo do crime. E através daquela informação que o Pedro estava passando, isso poderia também servir de mensagem de alerta para outros jovens não entrarem também no submundo do crime. Tanto que o rapaz que agrediu o Pedro covardemente pelas costas, 3 anos depois, foi morto pelo próprio primo, também envolvido no submundo do crime. Então, a gente não quer só simplesmente dar um furo de reportagem ou simplesmente fazer o nosso trabalho, mas a gente quer também, além de fazer o nosso trabalho, passar uma mensagem para o que está acontecendo. E era, assim, um fato de interesse público. Eu acho que o Pedro, inclusive, teve muita sorte, como ele estava de posto, lá para casa, de onde o rapaz saiu. Aquele rapaz, ele poderia não ter usado só a perna para agredir covardemente o Pedro pelas costas. Poderia ter usado uma faca, uma própria arma de fogo. E o Pedro, nesse dia, teve muita sorte, que foi até desprevenido. Ele, como ele bem falou, não poderia imaginar que logo, em seguida, o rapaz que teria concedido uma entrevista para ele, iria se revoltar e agredi-lo pelas costas, inclusive. Então, voltando aqui, comentando aí a fala do Pedro Borges e também do Chico Filho, perto aí desse caso da Zona Norte, nós vamos falar agora sobre uma cartilha que foi criada pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o jornalismo investigativo, ele é a linha de frente. Hoje, essa expressão linha de frente é muito utilizada na pandemia, só que isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo, porque o jornalista investigativo, ele está o tempo todo na linha de frente, certo? É o caso aí do repórter que vai fazer, o repórter policial, que o Chico Filho se encaixa muito bem no exemplo, o Pedro Borges que passou por essa situação de violência. E você vai ver uma pergunta da tela, que essa cartilha, ela foi criada para orientar um jornalista em caso de agressão, tanto física como psicológica e agressão online, que é o que mais acontece. E a pergunta que está aí na tela, o Chico Filho responde, diz o seguinte, Chico: como o assédio a jornalistas afeta a liberdade de imprensa? E muito. Porque, como eu falei agora há pouco, comentando sobre o caso do Pedro, a gente está ali para cobrir um fato de interesse público, levar informação para as pessoas que estão em casa, que não estão naquele local onde aconteceu determinado fato. E a partir do momento em que a gente se sente coagido, a gente é impedido de fazer o nosso trabalho, mesmo tentando ali respeitar todos os limites, isso afeta muito. Afeta a nossa autoestima como profissional. Será se eu devo continuar ou não? A minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa que tem medo quando assiste o meu trabalho na televisão. Agora que está um pouco mais calmo. Mas antes ela tinha medo, ela não assistia. Toda vez que ela me encontrava após assistir uma reportagem e eu colocava no ar,
a minha mãe chorava, porque ela tinha medo do que poderia acontecer comigo. E isso, inclusive, me deixou até pensativo no início, se eu devia ou não continuar com a minha carreira profissional no jornalismo, principalmente jornalismo policial. Vamos lá, nós temos outra pergunta aqui a pergunta agora para o Luiz Carlos. Os abusos virtuais são muitos, esse através das redes sociais, que é o que mais acontece, como foi bem aqui já colocado. As pessoas não entendem o exercício da profissão de jornalista, do seu papel social que tem, no caso do Pedro Borges, né, que sofreu uma voadora e que muita gente nas redes sociais vieram, sem entender, atacar, dizer isso e aquilo no exercício da profissão, por não entender, de fato, qual é o papel que o jornalista tem na produção dessa informação. No caso do Chico Filho, no caso de polícia, no caso na jornalismo policial, é um dos mais complexos, né? Porque você mostra gente de todas as naturezas. Eu vejo, às vezes, os programas policiais e as pessoas comentando, olha ali, só mostra pobre, porque é isso e aquilo. São comentários absurdos. Enquanto a gente tem o jornalismo, o profissional jornalista, ele trabalha para uma empresa de comunicação. E cada empresa de comunicação tem sua política editorial, não é isso? E, às vezes, né, você que está na linha de frente, produzindo essa informação, obedecendo todos os critérios, né, que você aprende no jornalismo, que é ouvir os dois lados, ouvir um lado, ouvir o outro, deixar que o telespectador, o ouvinte, né, o leitor tire sua conclusão. Esse aqui é o papel do jornalismo. Então, esses ataques virtuais são os piores, porque as pessoas hoje, a gente vive numa sociedade onde as pessoas querem que você fale o que elas querem ouvir. Esse aqui é o grande problema hoje. O grande problema da sociedade hoje é que você tem um discurso que agrade aquela pessoa que está lhe assistindo. Essa que é a grande verdade. E quando você não tem esse discurso que agrade essa pessoa, ela parte para o ataque contra você. E hoje as redes sociais, esse assédio através virtuais são terríveis contra o exercício da profissão de jornalismo, quer seja jornalista, quer seja radialista, quer seja comunicador social, e todas as plataformas que a gente atua hoje no jornalismo. Então, isso porque hoje nós vivemos numa sociedade que quer que você só fale o que ela quer ouvir. Ela não concorda com aquele que onde você fale contra. Você vê hoje. E isso veio se disseminando de uns tempos para cá. E no Brasil não tinha tantas essas coisas, né? Você não via falar em fake news. Você tinha, naquela época o fake news era através de panfleto, né? Que você vê. Hoje não, o fake news é uma coisa institucionalizada através da política dos americanos na eleição do presidente Trump, que começou essa coisa mais acentuada da fake news, que chegou no Brasil com muita força, que hoje que está gerando um debate profundo em todos os segmentos da sociedade. Inclusive tem um projeto de lei que está sendo para ser votado no Congresso Nacional, que do ponto de vista político é muito perigoso, porque há muitas coisas que pode censurar a atividade, né, do profissional jornalista, do internauta, aquele que está acessando as redes sociais no dia a dia. Está muito perigoso, a gente precisa estar acompanhando esse debate. Está muito polêmico, né, porque há muita divergência quanto a isso. O Supremo Tribunal Federal, que essa questão da fake news, está tomando posicionamento muito arriscado para a liberdade de expressão e liberdade de imprensa também. Então, essa questão do assédio, da censura, virtuais, é uma coisa que está afetando muito o exercício profissional, principalmente do jornalista que faz o seu trabalho corretamente, com responsabilidade, com qualidade, principalmente isso. E nós, inclusive, temos um código de ética. Temos um código de ética, onde diz no seu artigo dele, que diz que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade, né? E tem que pautar, né, na apuração dos fatos. Luiz Carlos, está ouvindo agora? Estou ouvindo.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Esse é um assunto aí para falar para mais de 3 horas, né, gente? É muita coisa. Tem muita coisa para se conversar sobre isso. O programa Mais com Rádio ele tem um formato de 30 minutos, mas a gente acaba passando o tempo, porque é um assunto muito relevante. E para encerrar, nós temos aí a última imagem que o Luiz Carlos vai confirmar, e após a fala do Luiz Carlos, nós vamos para as considerações finais do Chico Filho e do Pedro Borges, e a imagem que está aí na tela é: se eu for alvo, eu, jornalista, que está assistindo, que vai assistir depois o link que vai ficar disponível aí gravado, se eu for feito, você já até comentou e vai reforçar agora o que o Chico Filho fez na época da agressão, o que o Pedro Borges fez. E se o jornalista for alvo hoje, o que é que pode ser feito? Quem ele deve procurar, o que ele deve fazer? Olha, a nossa orientação, como eu já até coloquei aqui, tem que procurar o sindicato de jornalistas, né? Às vezes, o jornalista que é agredido, né, ele é censurado, que ele tem a sua atividade jornalística impedida de exercê-la na sua plenitude, às vezes ele não comunica isso às suas entidades representativas. Tem que procurar a sua entidade representativa, tem que ligar para aquele dirigente sindical: olha, aconteceu isso comigo, porque na realidade são muitos casos no dia a dia. E a gente, apesar de dar esse monitoramento, né, no dia a dia das atividades jornalísticas, tanto do pessoal que trabalha no rádio, nos portais, na televisão, né, nos impressos, são muitos casos. Então, mais o jornalista, ele tem que procurar a sua entidade sindical, o sindicato de jornalista, para denunciar, cobrar do sindicato um posicionamento, né? Sempre isso, quando acontece, alguns jornalistas me cobram: Luiz Carlos, olha, a prisão do Arimatea Azevedo, por exemplo, né, que foi uma questão muito complexa, por exemplo. Eu acordei de manhã cedo com uma ligação de um jornalista: Luiz Carlos, e aí, o sindicato tem algum posicionamento? Disse: vai, sim. Eu passei o dia todinho, conversei com muita gente, ouvi muitos jornalistas das antigas, os jornalistas mais novos, né? E a gente construiu uma nota uma nota pública, não defendendo um erro, mas cobrando das autoridades que as coisas dessem o direito do Estado de Direito Democrático de defesa. Foi isso que nós fizemos. E assim que a gente faz, que o jornalista nos procure, porque o sindicato jornalista é um instrumento de luta do trabalhador, é um instrumento de luta do profissional, é um instrumento de luta na defesa do exercício profissional do jornalista. Tanto o sindicato, nós, a Federação Nacional de Jornalistas, a Federação Internacional de Jornalistas, são entidades que estão na defesa permanentemente do exercício do jornalismo com qualidade, com responsabilidade, com ética, e contrapondo tudo aquilo que venha impedir o livre exercício da profissão. Tem que procurar o sindicato, e para que o sindicato haja em defesa do exercício da profissão, porque hoje nós temos instrumento para fazer isso, tanto no campo jurídico, como no campo político, como nós temos as entidades nacionais que estão na defesa da profissão de jornalista. Não só o jornalista, como eu digo, a gente tem até qualquer comunicador social, qualquer radialista que seja trabalhador da radiodifusão, que nos procura, tem o apoio do Sindicato de Jornalismo na defesa do exercício profissional, porque a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são coisas que são casadas, que tem que ser preservadas e garantidas, e que tem que garantir o que diz a Constituição brasileira no seu artigo, que fala sobre a liberdade de expressão. Chico Filho, sua mensagem final. Então, Ana, eu quero primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui relatando alguns fatos. Falei de alguns do início, então, da minha carreira dentro da atividade do jornalismo policial. Está contribuindo também para algumas pessoas que estão nesse momento nos assistindo, principalmente também para aqueles jovens que estão saindo da faculdade agora, ingressando neste mundo. É um mundo encantador, mas pedir para que sempre tenha um compromisso com a verdade, viu? Aquele glamour de aparecer na televisão, algumas pessoas acham que pelo fato a gente acaba se tornando um profissional rico, de
falando de forma diretamente, mas não vão se iludir com isso. Acontece com algumas pessoas, sim, acontece. Mas é muito mais importante você entrar neste mundo tendo um compromisso com a verdade, não iludido com as consequências, digamos até que boas isso pode trazer, que é o reconhecimento na rua, que é talvez o dinheiro que isso possa lhe proporcionar. O melhor de toda a história é você ter um compromisso com a verdade, porque no final de tudo você pode ser lembrado por ser uma pessoa verdadeira, um legado de ter sido um jornalista verdadeiro, compromissado com a verdade. E quero também, mais uma vez, agradecer e cumprimentar, me despedindo dos colegas aí, o presidente Luiz Carlos e também o meu amigo Pedro Borges, que eu estou com muita saudade. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar em breve. Tá certo, Chico Filho, a mensagem final agora do Pedro Borges. Olha, é um tema realmente, não é, Eni, que a gente já fala um pouco mais triste, né? Desse lado da nossa profissão pessoal, mas 98% é de reconhecimento, é de coisa boa, é de sorriso com a nossa equipe, é aquele sentimento maravilhoso de uma redação, que o Luiz Carlos sabe muito bem o que é uma redação de jornal, nós passamos pela redação de jornal, sabe muito bem o que é aquela resenha com os colegas, verdade, Luiz? Então, aquela resenha todo dia com os colegas, aquela brincadeira, olha, eu sou muito feliz, né, com a minha profissão. Fiz agora Direito, Chico, e também meu querido Luiz e Eni, fiz recentemente Direito, sou bacharel. Mas eu me encanto mesmo é com o meu jornalismo, eu me encanto mesmo é com a rádio, as pessoas ligando para a gente, pedindo uma lâmpada, pedindo para que a gente peça o prefeito para colocar ali uma estrada, para que coloque lá um ar-condicionado na escola. Rapaz, isso é muito bonito, nós temos que ter compromisso com a coletividade. Tá bom? Esse negócio de glamour, rapaz, pode até vir, né? Porque aí pode vir um dinheirinho, né, Chico? Um negócio, né, Luiz? Isso é bacana, o cara sair por aí bonito, perfume bom, arrumado, né? Ter a sua família, cuidar da sua família. Mas o mais importante é caráter nesta profissão. O mais importante é caráter. O dinheiro vem, é consequência, tá bom? Não vão achar, não deixa o pai de vocês dizer, não vão para jornalismo não, que não dá dinheiro. Dá sim, é um campo aberto. Agora, para ganhar dinheiro nesse aspecto aí de jornalismo, tem que estudar, tem que saber, né, outras funções, além dessa questão de ir só para a rua, né? A gente tem que se qualificar muito na nossa área, tá bom? Então é isso, a gente quer se direcionar a todos os estudantes de jornalismo, ao pessoal da Conrádio, tá bom? Que continue sim. Ontem eu estava vendo uma jovenzinha que está na Conrádio e o sonho dela é realmente, né, trabalhar como jornalista. Então, parabéns, siga em frente que você vai conseguir. Então, é isso. Então, e outra coisa, muita gente, né, Luiz, principalmente Luiz, que eu quero falar com o Luiz porque é de jornal, né, repórter de jornal impresso. E também o meu querido, passou pela rádio também, meu querido Chico. Olha, jornalismo não é só TV, não. Eu tenho 27 anos de televisão. Mas o que eu mais gosto de fazer hoje, eu vou dizer aqui para a Eni, é rádio. É a beleza do rádio. E agora o rádio vem com o YouTube, vem com o Facebook, tá? Então é muito bacana, é prazeroso. Você tem que fazer com amor, rapaz. Você tem que fazer com amor. Tem gente que faz obrigado. Então não vá não, meu filho. Mude de profissão, faça com amor, com sorriso. Brinque na redação e trate sério do jornalismo. Cheque a informação. Você só pode falar esse negócio aí depois de checar. Isso aí é fake news porque eu chequei agora. E se você tiver credibilidade, o ouvinte, o telespectador e o leitor vai acreditar na gente, Luiz, porque a gente tem credibilidade. Passa por uma credibilidade. Depois que você perde a sua credibilidade, é difícil. É muito difícil, você falando de um caso recente aí, não é? É muito difícil recuperar a credibilidade de um jornalista, tá? Acusado de não sei de quantos crimes aí, enfim, é difícil. Então, vamos ter cuidado e seguir o caminho do bem. Eni, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por você estar aqui, Chico, que eu gosto muito de você pessoalmente, do seu trabalho, e o Luiz Carlos, que a gente vem nessa caminhada desde o Jornal Dia. Graças a Deus, estou muito feliz com a minha profissão e vamos em frente. Um abraço, tudo de bom.
E o programa Mais com Rádio encerra aqui. Muito obrigada. Até o próximo sábado.